Saudações a todos, galera, bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Marcos Martinho. E no vídeo de hoje, mais uma análise tática de pós-jogo, dessa vez de Flamengo e Fluminense, que se enfrentaram ontem às 4 horas da tarde. O Flamengo sofrendo uma derrota amarga, mais uma derrota no Campeonato Brasileiro e mais uma derrota repetindo os mesmos erros que foram já recorrentes nos últimos jogos do Flamengo, né? Vem comigo pra gente tentar entender e analisar por onde passou essa derrota do Flamengo. É isso aí, galera. Vamos tentar analisar um pouquinho, entender como funcionou taticamente essa partida. Antes, pedir pra você aí que tá assistindo, se inscrever aqui no canal, deixar o like, compartilhar o vídeo, que é muito importante, ativar o sininho. Por menor que seja a sua atitude, já contribui bastante aqui pro canal, conto com o apoio de você. E antes de começar a falar dos esquemas táticos, galera, né, tanto do Fluminense quanto do Flamengo, já fazia alguns comentários aqui anteriores que ressaltando novamente que o Flamengo ele repete erros, né? O Rogério Ceni repete erros e os jogadores também repetem os mesmos erros. Destacar que também criticar o Rogério Ceni não é eximir os jogadores de culpa, vice-versa, né? Ambos têm culpa no cartório. Para mim o Rogério Ceni ele é o maior culpado por questões já óbvias de cultura de jogo, que ele fala coisas na coletiva, à beira do campo toma algumas atitudes que soam muito como incoerentes, e os jogadores também perdendo muitos gols, perdendo oportunidades claras e fazendo um jogo bem abaixo tecnicamente, como foi o caso do BH e do Pedro. Acho que quando o Flamengo passa por uma queda de desempenho, é complicado você colocar a culpa em uma pessoa só. Bom, iniciar aqui pelos esquemas táticos das equipes, começar pelo Flamengo, que no primeiro tempo, né, foi aquele mesmo esquema clássico de 3 jogadores atrás, com o Felipe Luiz como terceiro zagueiro, o GH como central e o Rodrigo Caio como zagueiro pelo lado direito, tendo o retorno do Arão para a volância. Arão e João Gomes trabalhavam nesse apoio a essa saída de bola, mais avançados Vitinho, BH e Pedro no entrelinhas, dando amplitude pela esquerda Michael, dando amplitude pela direita o Mateuzinho. O Fluminense veio naquele 4-4-2 mesmo, com Casares e Fred na frente, Samuel Xavier, Nino, Lucas Claro e Egídio na primeira linha de 4, e a segunda linha com o Gabriel Teixeira, com o Iago, com o Martinelli e com o Caio Paulista. E o primeiro tempo do Flamengo foi pautado por muita posse de bola, mas uma posse de bola que não resultou em chances reais de gol, trocando passes, né? O Flamengo ele teve sim oportunidade de gol, né? Teve algumas chances de conseguir abrir o placar, porém, em sua maioria, né, em bolas paradas, em bolas aéreas ofensivas do Flamengo, com o Rodrigo Caio cabeceando, com o Gustavo Henrique cabeceando na trave, e algumas em transição ofensiva, como foi o caso do Michael acionando o BH em velocidade e o BH perdendo um gol cara a cara, gol que não pode perder num jogo como esse, num clássico, onde qualquer oportunidade pode decidir a partida, né? O Fluminense decidiu a partida em uma oportunidade que teve no final do jogo. Primeiro tempo, repetindo, o primeiro tempo que passou por posse de bola, por domínio, né, em posse de bola, porém trocando passes o Flamengo não conseguiu criar. Criou em transição, criou em bolas aéreas ofensivas. Os destaques do Flamengo, na minha opinião, passam pelo período sem bola do Flamengo, onde o Flamengo ele conseguiu adiantar sua linha de marcação, pressionar o Fluminense no campo de ataque, e algumas interceptações foram feitas no campo de ataque também, pelo Rodrigo Caio, pelo Arão, que fizeram uma boa partida na minha opinião, jogadores que se destacaram no primeiro tempo. E outro jogador que tem que destacar aqui é o João Gomes, que fez um excelente primeiro tempo, era o protagonista do meio de campo do Flamengo em fase ofensiva, um jogador que buscava verticalizar o jogo, buscava trabalhar no pivô do Pedro, conseguia quebrar a linha de marcação do Fluminense com alguns passes na vertical. Então era um jogador também de destaque no primeiro tempo e para mim foi o melhor do meio de campo do Flamengo no que se refere à criatividade na fase ofensiva. Passando agora para o segundo tempo, onde o foco da nossa análise está no segundo tempo, por tudo que foi feito, muitas substituições que culminaram sim numa derrota do Flamengo e numa vitória do Fluminense. Porque os jogadores do Flamengo, como o Pedro, como o BH, o Vitinho, não fizeram um bom jogo. Porém, as substituições, as decisões do Rogério Ceni, sim, acabaram culminando num maior espaço no campo de defesa para o Fluminense poder atacar, né? Então vamos na ordem cronológica. No tempo ele foi pautado por muitas substituições dos dois lados, né? Primeiro, Roger Machado toma algumas atitudes. Ele busca uma equipe marcando numa linha um pouco mais alta. O Fluminense ele adianta
a sua linha de marcação, sobe o bloco de marcação e o Roger coloca Nenê e Luca na primeira linha de marcação. Tira Casares, tira Fred e coloca na linha de frente Nenê e Luca para dar mais pegada de marcação e também mais velocidade na transição, com o Luca partindo em velocidade. Essa foi a primeira mexida do Roger, mudar a postura do bloco e colocar Nenê e Luca na primeira linha de marcação. Só com essa atitude ele já dificultou um pouco a vida do Flamengo no que diz respeito à saída de bola. A construção inicial do Flamengo ela foi prejudicada, né, por essa marcação mais alta que o Fluminense tentou realizar. Acabou que essa mudança prejudicou um pouco o jogo do Flamengo e posteriormente o Ceni e o Roger mexem simultaneamente. O Ceni opta por tirar Vitinho e tirar o protagonista do meio de campo, João Gomes. Coloca Thiago Maia e coloca também o Rodrigo Muniz, né? Ele coloca o Thiago Maia como um armador, né, como esse homem de criação do Flamengo, exatamente na mesma função do Vitinho, e coloca o Rodrigo Muniz do lado do Pedro. Ele tira o protagonista do meio de campo do Flamengo em organização ofensiva, que era o João Gomes, coloca só o Arão como esse único volante para apoiar a saída de bola do Flamengo, e o Flamengo, que já estava com um período de construção inicial prejudicado, ficou mais ainda porque tinha um homem a menos, né? Perdeu numericamente em relação a esse apoio na saída de bola. A primeira mexida que eu não entendi muito bem o que o Ceni quis. O João Gomes era um dos melhores em campo e o Ceni optou por tirá-lo e colocar o Thiago Maia como um homem mais armador, colocando o Muniz também do lado do Pedro. Inclusive o Ceni na coletiva falou que essas substituições tiveram como ideia, principalmente o Muniz, teve como principal ideia, né, colocar um time mais ofensivo, aumentar o poder ofensivo do Flamengo. Ceni, se você pode colocar mais atacantes, pode colocar homens mais ofensivos, mas se a bola não chegar nesses homens de frente, o Flamengo não vai criar oportunidades. O Flamengo tira um volante que estava dando apoio para a saída de bola do Flamengo, que já estava com dificuldade no segundo tempo, tira esse homem, perde numericamente. E o Flamengo continua com ainda mais dificuldade para sair com a bola. Do outro lado, Roger Machado opta por colocar Luiz Henrique e tirar Caio Paulista. Aumenta a imposição física no meio de campo. Luiz Henrique ele tem um jogo físico um pouco melhor que o Caio Paulista e aumenta também a velocidade no contra-ataque. O Caio, que já estava cansado, já estava desgastado fisicamente, coloca o Luiz Henrique, então o Roger, para dar essa impulsão, né, de velocidade e física no meio de campo do lado direito da equipe do Fluminense. O Flamengo, a partir daí, adota um jogo de muita ligação direta, visando principalmente o Pedro. Era um jogo de muita transição ofensiva, tanto do Flamengo quanto do Fluminense. Era um jogo com um cenário de muito contra-ataque de um lado e do outro, né? O Flamengo muito desorganizado defensivamente, o Fluminense que tentava em alguns momentos alguns contra-ataques em velocidade com o Lucas, Henrique pelo lado direito, tentando explorar esse erro do Flamengo. E aí o Rogério Ceni toma a sua última mexida, que foi crucial para a equipe do Fluminense ter mais espaço para contra-atacar, né? Eu comentei com vocês no primeiro tempo que o Egídio tinha espaço para atacar o lado esquerdo porque só o Mateuzinho fazia recomposição. O Rogério Ceni tira o Michael e coloca o Max. O Michael não vinha fazendo uma excelente partida técnica, porém ele cumpria o seu papel tático em campo. O Michael fazia a recomposição defensiva, recuava para dar esse apoio de marcação ao Felipe Luiz. E o Rogério Ceni tira o Michael, libera os dois corredores para o contra-ataque tricolor. O Roger Machado ainda depois coloca mais força de marcação no meio de campo, coloca o André no lugar do Martinelli e coloca o Kaique para ter ainda mais velocidade. Tira o Gabriel Teixeira, né? A mesma coisa que ele fez do lado direito, ele coloca do lado esquerdo o Kaique para dar mais velocidade nesse contra-ataque. E com esses espaços que o Flamengo proporcionou, principalmente com a saída do Michael, que fazia recomposição, o Flamengo abriu completamente seu campo de defesa para a equipe do Fluminense, né? O Fluminense passa no momento, no final do jogo, numa ligação direta do Flamengo, que o Pedro não consegue vencer. O Pedro não ganhou um duelo aéreo no jogo de hoje, né? No jogo de ontem. O Nenê, ele fica com a sobra e briga com o Arão e com o Mateuzinho, conseguindo vencer esse duelo contra os dois jogadores do Flamengo. Aciona o Kaique pela direita, que toca de primeira para o Luiz Henrique, que pega o Flamengo completamente desorganizado defensivamente, consegue passar pelo Gustavo Henrique, que falha também defensivamente, cruza e o André fecha por dentro sozinho na pequena área e marca o gol do Fluminense. O Fluminense que nos últimos lances do jogo, em um contra-ataque, com
o campo defensivo do Flamengo todo aberto conseguiu marcar o gol e garantir a sua vitória. Finalizando aqui, comentando pelo que eu achei realmente incoerente do Ceni, né, em relação às coletivas de imprensa. Ontem na coletiva ele fala que tira o Michael por opção tática. Para mim isso não fez o menor sentido, porque o Michael fazia recomposição defensiva e ele tira o Michael, o Flamengo perde taticamente. Na coletiva anterior contra o Cuiabá, o Ceni comenta que substituiu o João Gomes pensando no próximo jogo. Não é coerente você tirar o jogador no meio do jogo, sendo o protagonista do meio de campo, falando anteriormente que iria usá-lo no jogo de hoje, e você perder um jogador desse no meio do jogo do segundo tempo para colocar um jogador que está vindo de lesão, que está sendo experimentado em várias funções, retornando de uma lesão grave no joelho, é arriscado, é incoerente, não dá para compreender essa decisão também. O outro ponto da coletiva que eu discordo do Ceni é quando ele fala da questão das finalizações do Flamengo. Ele questionado com um pouco abastecimento que foi dado ao Pedro, ele fala que deixa entender que isso não importou tanto porque o Flamengo chutou 21 bolas no gol, e isso não é verdade. O Flamengo chutou 21 bolas no geral. Apenas dessas 21 bolas, 4 foram no gol e uma foi na trave. Foi uma cabeçada do Gustavo Henrique. Gostou do vídeo? Se inscreve no canal, deixa o teu like, compartilha aqui embaixo, ativa o sininho. Fui!